Olá, boa tarde. Boa tarde, o Yarley, que já chegou aqui. Boa tarde, amada. Eu vou só fazer a apresentação, logo te convido, tá bom? Ontem a gente teve um encontro foi bastante maravilhoso ontem, de 4 e de 5 horas. Tivemos um encontro com a Brisa e também com... Você me escuta bem? Olá, o Yarley que já chegou. Você me escuta bem? Cardinal é a numeração que existe para além das subdivisões da quantidade de elementos constituinte de um conjunto. Cardinal ou cardial é também a identificação de um pássaro vermelho do norte, uma ave passeriforme da família Cardinale. No Brasil, essas aves denominadas cardeais, como o cardeal do topete vermelho e o cardeal do Nordeste, conhecido como galo campina, pertencem à família dos fragilídeos. Fragilídeos são aves passeriformes que se alimentam de semente. Semente é precisamente o óvulo maduro e já fecundado das plantas que podem alimentar, envenenar e renascer. Essa junção de significados está na estrutura da obra que grita em nome das várias mulheres, buscando reivindicar nosso direito e a liberdade que é necessária para cada sujeito, independente do sexo biológico. Boa tarde, pessoal. Agradecer a presença de vocês. Sejam bem-vindos ao Narrativas Cardinais. Ontem a gente se encontrou com a Flávia Gaudêncio, que é uma artista pernambucana que mora no Cariri, e também nos encontramos com a Brisa Alckmin, que é outra artista maravilhosa mineira. A gente teve um papo super interessante e nessa tarde a gente vai se encontrar com a Yarly Spear, que é uma artista caririense, e também a Lucivânia Lima, que é outra artista daqui do Cariri. Cardinal é um monólogo que foi estreado em 2017, que tem como foco discutir a mercantilização de tudo que soa feminino. Por que tudo que soa feminino é mercantilizado? E também tem um outro ponto que é destacado na obra, que é pensar essas vozes que, por sinal, são afeminadas e são ditas, são vozes lúcidas, mas que diante desse mundo quadrado, desse mundo da modernidade, desse mundo do capitalismo que a gente está vivendo, elas são ditas loucas, desvairadas, desnecessárias, quando na verdade elas carregam potências de forças, de lucidez. É, então esse monólogo discute isso, né? Isso que eu acabo de frisar. O Narrativas Cardinais são encontros por meio dessa janela do Instagram para dialogar com mulheres que são artistas da cena, para compreender qual a narrativa que elas vêm construindo, como que elas estão olhando para a história delas a partir desse momento, diante de tudo isso que a gente está vivendo, que também a gente não pode é, negar, né? Porque isso, todo mundo ter que voltar e ficar nas suas casas é algo urgente, é algo que a gente nunca passou por isso, assim, nunca passou, a não ser por uma escolha, né? Querer ficar um final de semana em casa, mas querer ficar, mas há meses em casa diante de um vírus, né? Para as pessoas que não estão fazendo o trabalho essencial, a gente nunca tinha vivido isso antes. Então é para entender como é que elas estão pensando a vida, esse momento de agora e todas essas questões. Normalmente temos 4 mulheres do Cariri, do Ceará, né? E 2 artistas de outros estados do Brasil, e temos sempre 2 pesquisadoras que desenvolvem estudos, seja a partir da academia ou não, sobre a mulher, o mulherismo, sobre a perspectiva de ver o mundo por esse óculos feminino, digamos assim. Tá bom?
Então é isso, muitíssimo obrigada. Agora eu vou chamar a maravilhosa Yarly Spear, que ela vai falar um pouco sobre a história dela. Enquanto ela vai aceitando o convite, eu gostaria de falar que o Yarly Spear, ó, a Yarly Spear, a gente. Oi, amada, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu só ler seu currículo rapidinho. Boa Seu mini tarde. currículo, porque você tem uma história imensa. Primeiro dizer que a gente se conheceu na universidade, a gente se conheceu em 2012, quando você estava no seu terceiro semestre, eu estava chegando ali, enfim, com você, como com todas as outras, foi um encontro muito bonito, muito afetivo, que a gente fertiliza e cuida até hoje, e vamos cuidar para sempre das nossas Verdade. relações, da nossa relação. Essa maravilhosa, ela se chama Yarly Spear, ela tem 29 anos, graduada em teatro pela Universidade Regional do Cariri, URCA, pós-graduada especialista em educação infantil, também pela URCA. Ela é atriz e diretora da Nascia Macara de Teatro, fundada por ela própria em 2013. É atriz e produtora teatral no grupo Cícera de Experimentos Cênicos, que é um grupo que tem a direção do Lucas Severo. É atriz e diretora teatral na Balari Escola de Artes de Juazeiro do Norte, compositora e cantora independente e professora do ensino fundamental da rede municipal da cidade de Crato. Então, é realmente uma artista e também tem uma prática docente muito efetiva, né? Esse lugar da docência sempre foi um interesse seu, né? Assim, no seu currículo aparece em vários momentos, né? Então é isso, boa tarde, Isso. gratidão. Boa E agora, tarde. se você puder falar um pouco, já começar falando, quem é o Yarly Spear, quem é você, quais histórias seu corpo carrega, essas linguagens que você passa por ela, essas linguagens artísticas, a docência. É isso, e gratidão, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui. É, Então, eu perdi um pouco, Bárbara, só um pouco do que tu falou por último, porque a internet estava falhando aqui. Então, se era para falar alguma coisa agora, eu não sei direito o que dizer, Ah, porque a internet estava falhando. não, tudo bem, tudo bem. Os problemas da internet é super comum. É, eu li seu currículo, né, sua bio, e no seu currículo aparece o lugar da docência, do ensino, Ai, em vários Deus, ainda está momentos. falhando. Ainda está falhando? Você me escuta? A gente está te escutando super bem. Você me escuta? Tá Você conseguindo está me me escutar, escutando então? agora? Eu estou te escutando super bem. Super bem. Eu li seu currículo e uma coisa que. Você está me escutando? Eu li seu currículo e uma Tô coisa que sim. ficou. Eu li seu currículo e ficou muito forte a sua relação com a docência. Eu sei que a gente vem de um curso de licenciatura em teatro e tal, mas assim, é um interesse seu, né? Por exemplo, a Rita Cidade, que vai estar aqui, é outra artista que tem um interesse assim fundamental nos discursos dela, em como ela se coloca, traz sempre esse lugar que ela é professora. Muitos de nós somos artistas e docentes, mas às vezes a gente fala muito a partir da nossa prática artística, meio que separando da prática docente. Tá me escutando? E aí eu queria que você começasse falando um pouco. Nada, não tá me escutando? Escutando pouquíssimo, pouquíssimo, porque tá Ah, ficando congelada a imagem. E quando eu começo a escutar, já tem passado muita coisa. você quer sair e entrar novamente? Eu Para mim acho que o também, problema deve Estelinha tá ser, falando que tão ótimo. eu acho que o problema deve ser com a internet daqui. Entendi. Você tá do lado do aparelho, do receptor da Então, internet? mas eu acho que vai ser legal eu sair e entrar de novo. Aí eu, Faz isso. tá. Deixa eu te tirar. Gente, problemas técnicos. Eu vou sair especialista desse babado em apresentadora. Eu saí uma ótima apresentadora nos improvisos. É,
Só dando um tempinho para ela chegar de frente do receptor da internet, queria comentar com vocês que todas as lives problemas de tecnologia. Todas as lives estão ficando salvas. Quem não pôde assistir ou quem se quiser indicar para os colegas, estão tudo nesse perfil do Cardinal. É só ir lá e acessar desde a primeira cicla. Essa é a terceira cicla, né? Assim que a gente está chamando. Ontem teve a Flávia Gaudêncio e a Brisa, e hoje a gente vai receber a Yarly Spear e a Lucivânia Lima. Amanhã a gente tem a Rita Cidade e a Letícia. Vou convidá-la novamente. O Yarley, querida, entra aí. E hoje a gente está conversando com a Yarly Spear, que é uma artista daqui do Cariri, que tem uma relação muito forte com a música. Opa, chegou. Chegou chegando. Cheguei. Chegou chegando. Pronto, amada. Se você puder falar um pouco da sua história, como você começou seu interesse com o campo artístico. Você está me escutando? Tô escutando. Não, Tá fácil. a gente está te escutando bem. Ótimo. Ok? Como começou seu interesse pela vida artística? O meu interesse por esse mundo artístico começou desde criança, que eu sempre gostei do teatro, sempre gostei de música, sempre gostei de dança. Então, desde criança, eu já tinha essa paixão pela arte e sempre foi meu sonho fazer uma faculdade de artes. É, Enfim, quando eu não sabia, na verdade, né, que aqui no Cariri tem, na verdade, os cursos de teatro e artes visuais. Então, quando eu descobri, foi maravilhoso, porque eu pensei, poxa, eu vou finalmente realizar o meu sonho de fazer uma faculdade de teatro. E fui me apaixonando cada vez mais pelas aulas, por conhecer coisas que eu não conhecia e descobrindo coisas que eu. Porque quando eu entrei na faculdade, o meu mundo ainda era muito fechado. Né? Eu tinha uma Sim. mente muito fechada, uma mente muito pequena. Então, eu fui descobrindo coisas que eu fiquei impressionada, que eu não sabia que existiam. Fui conhecendo possibilidades que, Uhum. que me encantaram cada vez mais, que eu fui me encantando cada vez mais. Acho que minha paixão começou por aí. A imagem está travada, realmente aqui tá, eu estou vendo que a imagem está travada. Sim. A sua imagem ou a minha? Você está vendo A travada? minha, a minha tá Mas o parada áudio a aqui. gente está escutando bem. O áudio tá bem. Então, acho que é melhor a gente seguir, que a gente já tentou outra vez. Pode ser que. Sim, aí você sempre teve esse interesse pela arte. Você comenta que quando você chegou na universidade, você teve uma possibilidade de se abrir para se conhecer também de alguma forma. E o Yarley, ela saiu, ela volta. Gente, para vocês que estão chegando, estamos sofrendo com alguns problemas tecnológicos. Estamos nessa tarde conversando com a Yarly Spear. Esse é o Narrativa Cardinais, que são encontros por meio do Instagram, para dialogar com mulheres que são artistas da cena e mulheres que têm um interesse em pensar a vida por esse óculo feminino, digamos assim. O Yarly Spear, eu estou te enviando o convite, viu? A Yarley é uma artista aqui do Cariri, maravilhosa, que tem uma relação com o teatro, com a dança, com a escrita também, e principalmente com a música, né? Como a Brisa que esteve ontem, ela também escreve ela escreve as próprias letras, algumas letras que ela canta, enfim. Já, já. Essa coisa de. Opa, agora foi. Pronto, pode continuar, amada.
Eu acho que a imagem continua travada, mas eu vou continuar mesmo assim. Uhum, acho que sim. Pronto, eu estava É, falando da sua relação com a música, com o teatro, a Estelinha complementou aqui com a dramaturgia também. Você sempre escreveu suas peças de teatro. Agora você está falando de como você chegou na universidade, né? Como foi seu processo de chegada na universidade, como que ao mesmo tempo que esse campo te abriu possibilidades de se construir, né? De se conhecer também. Aí pode isso. complementar. Então, como eu estava falando, a cada disciplina na universidade, a cada conhecimento novo que chegava até mim, eu fui me apaixonando cada vez mais pela arte no geral. Então, mas essa paixão que eu tenho pelo teatro é desde criança, desde muito jovem, eu tenho essa paixão. Sempre tive muita vontade de fazer cinema, sempre tive muita vontade de fazer, de, enfim, de cursar outros caminhos das artes no geral. Mas a minha paixão mesmo, no momento, está sendo teatro. Eu tenho a minha companhia, como você falou no início, então eu tenho uma dedicação muito grande à minha companhia, em questão de. No início, a gente trabalhava com textos de outras pessoas, de outros autores, Uhum. porém, depois eu comecei a escrever meus próprios espetáculos, porque eu tenho essa paixão também por escrever, por criar personagens, dar vida a personagens. Então, eu gosto muito da Uhum. questão da escrita. E hoje em dia, a Companhia Mácara, a gente tem essa questão bem presente do textos autorais. Sim. Então é mais por esse caminho mesmo que eu fui descobrindo, sabe? Tipo, então além de ser atriz, eu posso também escrever os meus próprios textos. Então, além de ser atriz e escrever os meus próprios textos, eu também posso dirigir espetáculos. Eu fui descobrindo muitas coisas. E hoje eu sou super encantada por esse mundo. Uhum. E quando você escreve na sala de, quando você escreve para um processo, para uma encenação, você prefere, você se identifica mais por escrever ali na sala de ensaio com os atores ou tipo escrever em casa e levar o texto para os atores na sala? Tu entendeu a pergunta? Entendi. Eu faço um pouco dos dois, Uhum. porque antes de eu iniciar qualquer texto, de iniciar qualquer espetáculo, eu sempre converso muito com os meus atores a respeito do que a gente pode colocar no espetáculo, o que a gente pode levar para a cena. Então, todos eles jogam ideias e eu sempre deixo isso super aberto para eles, né? As ideias sempre são bem-vindas, vocês todos podem trazer ideias, então a gente sempre conversa muito sobre o que pode entrar no espetáculo, o que não pode, quais são as temáticas que a gente pode debater, quais são os temas que a gente pode discutir. Então, todos eles participam dessa questão da construção do texto. Uhum. Porém, o texto, eu sempre gosto de escrever ele sozinha, apesar de que, Sim. quando eu entrego o texto para os atores, algumas mudanças sempre são feitas, né? A gente pensa, não, eu acho que poderia ter sido diferente essa cena aqui, então a gente sempre modifica algumas coisas. Porém, eu sempre faço o texto sozinha, a parte da escrita mesmo, eu faço sozinha e levo o Uhum. texto para eles. Mas aí, quando eu venho levar o texto para eles, a gente já tem discutido muito sobre o que colocar em cena, sobre o que colocar no texto, qual cena chega primeiro, qual cena chega depois. Então, é sempre um trabalho coletivo. Sim, sim. Will, tu poderia, Will, falar um pouco também, se possível, da relação com a Cia Macara? Acho que a Cia Macara que tu teve, que tu conheceu, a maioria dos integrantes tu conheceu na escola enquanto docente, enquanto professora, e depois tu cria um coletivo, né? Isso é muito interessante, né? Como ali você pode ir encontrando os seus, essa relação entre o docente. Ela saiu, gente. Santa internet. É uma pergunta e ela entra novamente. Oi, Fernando. Oi, Luiz, que está chegando por aqui. Sejam bem-vindos ao Narrativas Cardinais. Estamos conversando com o Yarley Spirits, se a internet deixar. Logo mais ela volta, viu? Já fiz outro convite, já saiu duas vezes, mas é assim mesmo, problemas técnicos. Oi, o Yarley, mulher.
É verdade, a Estela está comentando aqui, o Will é incrível, sem contar da gênese da companhia. Exatamente, foi um trabalho muito forte com a É, docência. Que vai, amiga, eu te escuto bem, eu só não te vejo, mas eu te tá vendo? escuto. A internet tá gongando hoje, viu, com nossa cara, mas a gente vai fechar com a cara dela. Mas tá me vendo agora? Não, não te vejo, mas te escuto. Não sei se o pessoal tá vendo. Ó, a Estela estava comentando aqui, super interessante. Ela tá falando que você é incrível e realmente você é uma mulher incrível, sem contar da gênese da companhia. Foi do seu trabalho como docente, né? A gênese da Cia Macara foi a partir do seu trabalho como docente. Você estava Isso. falando desse lugar, né? Que você conheceu a maioria dos integrantes e como que você vai aberta enquanto docente para acreditar realmente no potencial dos seus alunos, não só para criar um trabalho pedagógico ali e você tá o corpo fora, mas para você construir possibilidades de processos para a vida, né? Isso. A Mácara, ela surgiu justamente nessa questão que você falou. É, eu sempre pensei muito na questão das possibilidades e das oportunidades que as pessoas têm e que ao mesmo tempo elas não têm. Então, quando eu estava na universidade, eu fui bolsista. E a partir desse momento que eu fui bolsista, eu entrei numa escola onde eu conheci várias pessoas que dava para ver e dava para sentir o desejo delas em fazer teatro. E eu imaginava que, tipo, poxa, quando o PIBID acabar, quando esse período aqui acabar, quais são as outras oportunidades que essas pessoas vão ter para fazer teatro? Não é? Nós, os professores que estávamos ali, que inclusive você foi minha colega na Sim, mesma escola, sim. trabalhamos juntas na mesma escola. E aí eu ficava Sim. pensando quais são as oportunidades que essas pessoas vão ter quando a gente sair daqui, quando esse período da bolsa acabar. Então, eu criei a companhia pensando nisso, pensando em dar oportunidades para as pessoas que não têm tantas oportunidades de fazer teatro. Algumas pessoas que, por exemplo, aqueles alunos, né, na época eram nossos alunos, ainda estavam no ensino Sim. médio, para chegar na universidade ia demorar um pouco, e aí nesse processo de passar pelo ensino médio para chegar na faculdade, eles poderiam muito desistir, né, dessa questão de fazer teatro, e eu não quis deixar que isso acontecesse. Então, eu fui tentando trazer aqueles que eu pude trazer para dentro da companhia, que na verdade ainda não era uma companhia, a gente só se juntava para fazer oficinas, trabalhar o corpo, trabalhar a voz. E aí foi surgindo a Companhia Mácara em 2013. Desde 2013 estamos na ativa até hoje. Que maravilha, porque isso significa que você tem um olhar totalmente sensível para perceber uma potência para além do que você está fazendo ali na escola, né? Isso é muito interessante. Isso. E você sempre quis ser professora ou a questão da docência surgiu por conta de que era um curso de licenciatura que você estava? Não, eu nunca pensei que eu seria professora. Talvez tenha passado pela minha cabeça há alguns anos atrás em ser professora, mas não era uma coisa que eu tinha em mente para o meu futuro. Não era uma coisa que estava totalmente nos meus planos. Então, mas eu comecei a me apaixonar por essa questão de estar em sala de aula, de trabalhar como professora, justamente pelo que você falou, pelo curso de teatro ser uma licenciatura, né? Quando eu Uhum. entrei no curso de teatro, eu queria ser atriz. Eu saí de lá querendo ser atriz, querendo brilhar, querendo ser estrela. Mas aí eu acabei descobrindo essa paixão pela sala de aula, por transmitir esse conhecimento que eu tive na faculdade. Então, foi uma paixão que eu fui desenvolvendo aos poucos. Entendi. Entendi. Interessante isso que você coloca, né? Porque é uma paixão muito muito avassaladora e é uma paixão muito forte, né? Querer a sua relação, o que aconteceu com você dentro da universidade, né? Will, E me fala um pouco sobre. Eu sempre te chamei de Will, a Will, a Will. É,
Me fala um pouco também sobre a tua pesquisa, a tua especialização que tu fez em educação infantil, o que te levou a pensar o campo da educação infantil e das artes, qual que é o interesse? Tu pode falar um pouco, mesmo que por cima, fazer um resumo? Posso sim. Quando eu terminei a minha graduação, eu acho que eu passei por aquele processo que todo universitário passa quando a gente termina o curso. Poxa, o que é que eu vou fazer agora? Né? Que rumo eu vou tomar agora? E aí, quando eu ainda estava na universidade, eu pensei, eu conheci também esse lado meu de trabalhar com criança. Eu nunca pensei que um dia eu fosse Uhum, gostar de trabalhar com criança, mas aí, desde 2013 que eu venho trabalhando com espetáculos infantis. O nosso primeiro espetáculo foi uma releitura do A Bruxinha que Era Boa, da Maria Clara Machado, que sim. inclusive foi o primeiro espetáculo da Companhia Macra. E ainda em 2013 também eu fui convidada por Bárbara Feitosa, que é a professora, dona e professora da Balar Escola de Artes de Juazeiro do Norte. E aí eu venho trabalhando desde então também com ela, desde 2013 até agora, até o ano atual, trabalhando com ela em Uhum, espetáculos infantis, dramaturgias infantis. Então, eu fui me apaixonando por esse universo infantil, trabalhar com criança, para criança. Então, sim. depois da universidade, o mais próximo que eu encontrei de, de ter mais experiência com essas crianças, de trabalhar com criança, foi fazendo a especialização em educação infantil. E Uhum, foi maravilhoso, sabe? Assim, tem muitas disciplinas na pós-graduação, no curso de especialização de educação infantil, muitas disciplinas voltadas para as artes também. Música, uhum, de musicalização, de teatro mesmo, de corpo. Então, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando com crianças, né, me especializando para trabalhar com crianças, eu também estava me especializando na área das sim. artes, porque tem muitas disciplinas voltadas para as artes. Sim, sim. Incrível isso que você está colocando, assim. E aí você meio que pesquisou a partir desse espaço, dessa relação com esse espaço que você tem com as crianças, né? Na Cia Macara você ministra aula para crianças de mais ou menos que idade? Não, não, na Mácara eu não trabalho com crianças. Na É, Balária, aliás. na, isso, na Balari são crianças desde o. Eu acho que desde os 2 ou 3 anos de idade. Mas eu também não tenho um Uhum, contato muito próximo com essas crianças. A gente sempre tem mais sim. contato com os adolescentes, com os alunos que fazem as aulas de jazz. São os alunos que Uhum, têm mais proximidade. Mas com as criancinhas pequenas mesmo ainda não tenho. entendi, entendi. E voltando agora a falar um pouquinho sobre a parte da escrita, eu sei que você tem uma relação muito forte com a escrita, né? Você já falou das dramaturgias, já falou um pouco, o que é bastante interessante que essa questão de escrever dentro do processo, de escrever as dramaturgias do processo é uma questão que sempre esteve, né, no grupo de vocês, e é muito Isso. bom quando você traz, principalmente que escreve infantis também, dramaturgias infantis, que é uma coisa que é um tema que não tem muito, né? Assim, não é muito falado. Autoras contemporâneas escrevendo dramaturgias infantis, né? Isso é muito Uhum. bom e muito potente. E aí, tu tem uma relação muito forte com a música, né? Também, tu também é cantora. Esse ponto de ser cantora, tu também descobre no momento em que tu começa a fazer teatro na universidade, né? Essa relação. Ou Isso. eu estou enganada? Não, não, não está enganada. Foi na faculdade mesmo. É, Como eu disse no início, né? Quando eu estava na faculdade, eu fui descobrindo muitos caminhos que até então eu desconhecia. Eu achava que por eu estar num Uhum, curso de teatro, a única coisa que eu poderia fazer era teatro. E na verdade não era. Eu uhum, descobri no curso de teatro que eu poderia ser dramaturga, eu descobri no curso de teatro que uhum, poderia ser, sei lá, atriz, diretora, compositora também, porque não foi uma coisa que ficou tão uhum. distante do curso de teatro. Ao mesmo tempo que tinha pessoas que tinham esse foco mais voltado para a dramaturgia, para o teatro,
para cena, para iluminação, para maquiagem. Também tinham pessoas que estavam no curso de teatro que trabalhavam com música. Então eu me aproximei de pessoas que acabaram me aproximando desses outros caminhos relacionados às artes. Então conheci pessoas que me ajudaram a compor músicas, a trabalhar nessa questão de videoclipes, do audiovisual. Enfim, foi maravilhoso. Foi um processo bem delicado e ao mesmo tempo prazeroso. Sim, sim. E já teve, por exemplo, uma dramaturgia que tu criou para um processo e aquela dramaturgia te provocou a criar uma letra de uma música? Não, dramaturgias que eu criei para um processo, não, na verdade não. Eu acho que eu entendi a pergunta um pouco diferente. O que eu ia falar é o seguinte: Hum, existem as dramaturgias que eu faço para a Companhia Mácara, que são uhum, os espetáculos que a gente trabalha dentro da nossa companhia, e os espetáculos que eu sim. trabalho para a Balari, né, que também são Sim. uma escola que eu trabalho na questão da direção teatral, mas a gente também trabalha muito pouco com essa questão de espetáculos que já existem, como, por exemplo, desde quando eu entrei na Balari até agora, eu acredito que a gente só trabalhou com dois espetáculos, que são histórias que já existem, que foi A Bela e a Fera e O Mágico de Oz. Tirando esses Uhum. espetáculos, todos os outros foram dramaturgias minhas. Então, Uhum. tem os espetáculos que eu trabalho para a Mácara, que são os espetáculos mais adultos, né? Porque agora quando eu conheci os atores da Macra, ainda eram adolescentes e tudo, mas agora já são todos adultos, então a gente já tem uma dramaturgia voltada para o público adulto. Porém, na Balada é diferente porque eu trabalho sempre com o público infantil. Então, todas as Sim, dramaturgias são infantis. Mas nenhum deles entendi. nunca chegou a virar música ou conteúdo de música. Acho que não. Entendi. E nas suas letras de música, você gosta de abordar mais questões sobre o quê? Sobre preconceito, sobre Uhum. como a mulher transexual, como a mulher travesti é vista na sociedade, não é? Uhum. Como essa questão do preconceito, apesar de que a gente vem evoluindo, entre aspas, né? Que a sociedade vem evoluindo, entre aspas, mas como essa questão do preconceito continua sendo tão forte, tão presente na vida de todo Uhum. mundo, no meio LGBT, e são mais essas questões que eu trabalho nas músicas, que eu abordo nas minhas músicas. Uhum. Interessante. Will, você gostaria de colocar uma letra agora, mesmo sem instrumento? É que Ah, ninguém tá te vendo, mas a gente tá te escutando super bem, então. eu queria tanto que me vissem. Ah, eu Qual o também. problema? Você quer sair e tentar entrar novamente? A gente te Eu escuta quero, bem, mas a porque gente não te eu quero. vê. Eu sou atriz e eu gosto de ser vista. Muito bem, pois eu vou lhe tirar. Ó, o Lucas Severo está dizendo aqui que você não pagou sua internet. É porque esse mês quem ficou de pagar minha internet foi ele, sabe? Aí ele não veio aqui. Então eu Pois eu vou vou te sair, tirar. Pronto, certo. sai que eu te. Pronto. Gente, só um instante que ela tá voltando e eu vou aproveitar para ligar aqui a luz que eu esqueci. Pessoal que está aqui, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Hoje o Narrativas Cardinais é com a Yarla Spie, se a internet deixar. E é isso. Vou convidar a maravilhosa e ela vai entrar com uma canção. Ela é cantora, atriz, bailarina, produtora, encenadora, Tô artista aparecendo múltipla. agora. Não, amiga, ainda não. Ai, Tá não só creio. carregando. A gente te escuta super bem, mas não te vê. Qual será o problema, gente? Lucas já disse que era. Eu tô conseguindo me ver aqui. Eu não sei qual é o problema que eu não tô aparecendo. Pois é, eu não te vejo, assim, nem eu, nem o público te vê. O público é ótimo, né? Os internautas. Pois é.
Algo de errado não está certo. É, algo de errado, não está certo. Enquanto tu vai, você quer fazer uma canção agora rapidinho, dar uma palhazinha? Não precisa ser ela toda, mas só uma palhazinha pra gente escutar. Eu vou ver aqui porque eu não ensaiei nenhuma música, mas deixa eu pensar. Quem sabe faz ao vivo. Vamos deixar, posso deixar para o final então, que é o tempo que eu vou pensando aqui. Pronto, pode deixar para o final, sim, pode deixar para o final. Me diz uma coisa, como antes da pandemia, né, antes de todo mundo ter que se trancar dentro de casa de alguma forma, né, por conta desse Uhum. vírus, enfim, você estava criando algum processo? Como estava a sua rotina antes? Em relação a algum processo criativo? Tá, minha rotina tava uma rotina assim de atriz mesmo, de diretora teatral mesmo, porque a gente estava iniciando um processo, né, desde julho do ano passado, acabou de fazer um ano, que a gente estava nesse processo de construção do novo espetáculo da Companhia Mácara, que é o espetáculo Vidas. Uhum, E a gente uhum. teve vários meses de ensaio, vários meses para pensar figurino, para pensar nas cenas, pensar elementos de cena, pensar iluminação, pensar maquiagem. Então tivemos vários meses para pensar nesse processo. E aí, quando aconteceu a estreia, começou a pandemia, sabe? E nós Sim. tivemos pouquíssimas apresentações, eu acho que 3 ou 4 apresentações. E, e E sobre o que o processo vida aborda, assim, quais são as questões? O Yarley? O Yarley, você me escuta? Gente, a internet tá ótima hoje, né? O Yarley, escuta. Pronto, ela saiu, vou convidá-la novamente. Obrigada aos resistentes que continuam. Ai, o Yarley, estou te enviando um convite, mulher, aceite. Amada, oi, pronto. Nossa, a internet é horrível. Sim, tá horrível. você tá falando Eu do tô processo quase vida, né? Isso, eu tô quase solicitando a você que me convide para uma próxima live para a gente conversar direito, porque, tipo, a gente termina hoje e depois você me convida outra vez. Exatamente. Não, com certeza, com certeza. É a internet querendo fechar com nossa cara. Mas a gente Exato. fecha com a cara Mas, dela. isso. Amada, tu estava falando do processo Vida, que é um processo que vocês estavam prestes a estrear ou estrearam, né? E Não, aí a gente, teve a que gente parar por. chegou. Isso. A gente chegou a estrear. Tivemos, eu acho que umas 3 ou 4 apresentações. Entendi. Mas a gente parou porque começou esse período da pandemia e não tivemos mais como apresentar, não tivemos mais como nos reunir. A gente tá sem tem ensaio, a gente está sem se encontrar por conta desse isolamento, cada um está nas suas casas. Então, o Entendi. nosso processo tá bem lento, assim, sabe? Porém, a gente tem já esse espetáculo novo, que chegou a ser estreado, mas a gente não chegou a circular com ele, então quando, se Deus quiser, essa pandemia passar, que ela vai passar, a gente vai voltar com o espetáculo Vidas. A gente não vai continuar de onde a gente parou. A gente está pensando em fazer uma reestreia, já com Reestreia. cenas novas, com elementos novos, talvez até com figurinos e maquiagens novas, porque o que a gente apresentou acabou ficando no passado, assim, enfim, a gente sempre melhora, né? Todos nós Sim, que sim. trabalhamos com artes, a gente sempre vai melhorando a cada apresentação. Então, a gente já está pensando em coisas novas para quando o espetáculo tiver sua reestreia. E quais são as questões que vocês abordam no Vida? Em Vidas, a gente fala sobre vidas mesmo, vidas de Uhum, pessoas e vidas passadas.
É um espetáculo Entendi. que para muitas pessoas ele não é assim um espetáculo que agrada muito, né? A gente sabe que existem vários espetáculos que a gente pensa assim, nossa, eu acho que esse espetáculo vai ter uma temática legal e a galera vai querer assistir. Porém, em Uhum. Vidas, ele trata de uma temática que não é da crença de todo mundo, né? Que a gente fala sobre vidas passadas, sobre reencarnação, sobre almas Uhum. que se encontram em cada vida que elas têm, porque é uma crença que talvez até nem todos da Mácara tenham essa mesma crença. Mas é uma história Sim. bonita, uma história que fala sobre almas que se encontram, de alma, dessa conexão que existe entre duas almas, dessa linha vermelha invisível que liga você a outra pessoa. Então, é um Uhum. espetáculo bonito, um espetáculo que fala sobre reencarnação, que fala sobre vidas passadas, sobre déjà vu, sobre você sentir que já esteve em um lugar sem você nunca ter estado naquele lugar. É bem interessante. Sim. Você quer dar uma palhinha, alguma fala do processo? Tem alguma que vem na sua cabeça? Alguma fala que você diz em cena? A minha fala final, eu posso falar a minha fala final? Que é a última Claro, fala. claro. Pronto. É a última fala que eu digo no texto, que ela diz o seguinte: algumas pessoas acreditam que foram destinadas a sofrer, e essas crenças surgem ao longo da vida por pequenas razões, como a morte de um parente próximo, a morte de um amigo, por não conseguir um bom emprego, por amar demais uma pessoa e não sentir que esse amor está sendo correspondido. E a partir disso, começamos a acreditar que o destino foi cruel com a gente. E passamos a buscar respostas em todos os lugares possíveis. A gente se pergunta o tempo todo: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Será que tudo isso está acontecendo porque mais na frente virão coisas melhores e eu finalmente vou ser feliz? Fazemos muitas, muitas perguntas. E essa é a nossa terceira e última lição. Viva! Faça os momentos ruins se tornarem bons. Quando estiver triste, pense que poderia ser pior. Quando estiver se sentindo sozinho, converse com Deus. Viva cada momento e aproveite todos eles, mas nunca desista da vida. Temos que continuar vivos, porque nós temos que ver como essa história termina. Uau! Uau, uau, uau. Nossa, eu ia fazer uma pergunta assim, depois dessa, né? Qual o seu sonho? O que que você indicaria a partir de sua história de vida para outras mulheres, enfim. Mas eu acho que essa é meio que você responde nessa fala, né? Muito forte mesmo, muito forte. Nossa, você quer falar um pouco sobre qual o seu sonho, quais são os seus desejos nesse momento, pessoal e coletivo? Ai, o meu sonho, meu desejo, na verdade, porque sonho é uma coisa que a gente planeja para uma vida inteira, não é? Então, mas o meu desejo nesse momento é que esse período de pandemia passe logo, para que todo mundo fique bem, para que todo mundo possa voltar a viver a vida como a gente gosta de viver a vida, para que a gente possa voltar a trabalhar como a gente gosta de trabalhar, para a gente fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Então eu tenho esse desejo de que esse período passe logo, para a gente voltar a rever as pessoas que a gente ama, abraçar as pessoas que a gente ama, estar perto daqueles que a gente ama, que estão longe nesse momento. Então é isso, o meu desejo para agora é esse. Ai, que maravilha. Amada, a gente está chegando no final. Foi uma live meio conturbada por conta da internet e a gente está indo caminhando para o final. Eu quero te agradecer. Se você quiser falar mais um pouco como é que você está se cuidando antes de você fazer a cantiga final, pode falar também. E eu aproveito para te agradecer, agradecer a todo mundo que está aqui, dizer que às 17 horas a gente volta, então eu aproveito para fazer o convite para todo mundo que se encontra nessa live, para você também. Às 17 horas voltamos com a Lucivânia Lima. E se você puder agora falar um pouco quais são os rituais, como você está se cuidando nesse momento, e depois nos dar de presente essa cantiga. Então, eu acho que eu estou me cuidando ficando em casa. Assistindo muita televisão, assistindo muita série. Eu gosto muito de séries, gosto muito de filmes, gosto muito de ler também, só que no momento não estou lendo muito. Eu acho que eu li todos os livros que eu tenho aqui, então não estou lendo muito.
Mas eu também estou trabalhando já numa nova história para um próximo espetáculo da Companhia Mácara. Eu não vou revelar nada Uhum, agora, porque está muito cedo. A gente ainda tem vidas para terminar, a gente ainda tem esse processo do espetáculo Vidas, né, para concluir. Temos esse ciclo para concluir. Então, eu não posso falar nada sobre o novo espetáculo agora, mas vai ser um espetáculo ainda sobre esse meio espiritual, que fala sobre essa questão uhum. dessa espiritualidade. Porém, eu acho que ele vai ficar lá para 2022. Mas já Sim, comecei a escrever e está me ajudando muito a passar o tempo, sabe? Ficar sim. pesquisando, escrevendo, enfim. Ei, que maravilha, Will. Que maravilha você, como você está, mesmo nesse momento de pandemia, você está descobrindo possibilidades, né, de criar, de investir, enfim. Que é uma forma também de se cuidar, né? Cada um vai descobrindo suas possibilidades. Isso. Amada, mais uma vez, gratidão. E agora você fica com os últimos minutos para agradecer, cantar, enfim, divulgar seu trabalho. Eu quero só agradecer mesmo pelo convite. Dizer que eu fiquei um pouco triste por conta da internet, que não está colaborando nem um pouco, mas que eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades para Vamos. conversar, para ter outra live. E aí a gente acaba colocando também outras questões que talvez não tenham sido colocadas nessa. Enfim, muito obrigada pelo convite. Desculpa por essa internet horrível, mas acredito que Imagina. haverão outros. E é isso, gente. Obrigada por vocês terem participado. Obrigada pelos comentários, que eu vi alguns, mas eu não quis interromper, porque a gente estava no meio de alguma fala, enfim. Mas eu agradeço pelos comentários de vocês. Muito obrigada por terem participado. E é isso. Um beijo no coração de todos. E fiquem em casa. Se cuidem. E agora você canta. Ai, meu Deus, eu tenho que cantar. Não, vamos deixar para a próxima live. Tem Ai, Thalita, certeza, né, saudades. uma palhinha? Estelinha também, um beijo, saudades, Estelinha, Thalita, todo mundo que entrou, gente, ai, saudade de vocês. Vamos deixar para uma próxima live, que eu prometo que eu ensaio a música, Beleza. tá? Que eu não ensaiei. Beleza. Ela é muito disciplinada, eu fico passada. Amada, pois muitíssimo obrigada, viu, por você ter se disponibilizado. Infelizmente a internet quis gongar com nossa cara, mas a gente volta numa próxima live e não tem mais isso. Tá bom? Muitíssimo Pronto, obrigada a todo tá mundo. ótimo. Tá, É tá isso, certo, um cheiro, amada. um beijão no Beijos. coração e até a próxima. Até.